Bom, nesta quarta-feira, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, ganharam destaque nas redes sociais e na imprensa internacional, depois que o jornalista americano Michael Shellenberger expôs documentos que atestam episódios de repressão à liberdade de expressão liderados pelo magistrado. Em um dos arquivos divulgados pelo jornalista está um e-mail de março de 2022, período pré-eleitoral, quando o presidente do TSE ainda era o ministro Edson Fachin. O então diretor jurídico da rede social X para a América Latina, Diego de Lima Gualda, informa que se reuniu com um juiz. Segundo o jornalista norte-americano, o magistrado seria Alexandre de Moraes, que só assumiria a Corte Eleitoral em agosto daquele ano. Na mensagem, Diego alega que profissionais da Polícia Federal estão investigando a promoção de algumas hashtags, enquanto a Corte Eleitoral teria pressionado para ter acesso a informações privadas dos usuários, sob a justificativa de, abre aspas, circunstâncias excepcionais e para antecipar possíveis atividades ilegais, fecha aspas. 2 meses depois, Gualda disse estar sob muita pressão do TSE. Bom, em outro e-mail, o diretor jurídico relata um pedido inusitado do TSE. Diego Gualda enviou outro e-mail em 30 de março de 2022. Na mensagem, o então diretor jurídico da rede social X afirma que o TSE exigiu informações relacionadas às estatísticas das hashtags voto impresso não, voto democrático auditável e Bolsonaro na cadeia. O prazo para a plataforma fornecer as informações seria de 7 dias, com multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Bom, Consta, eu quero te ouvir sobre esse caso. Ontem aqui em Oeste Sem Filtro nós recebemos o jornalista americano Michael Shellenberger para uma entrevista para ele explicar a divulgação aí desses documentos, né, do Twitter, em que o jornalista mostra e acusa o ministro Alexandre de Moraes aí de violar a privacidade de usuários na plataforma, no Twitter, e também de atentar contra a liberdade de expressão. Nós comentamos aqui o caso e primeiro eu quero te ouvir em relação a isso. A gente vai destrinchar aqui ao longo do programa essa denúncia gravíssima, esse escândalo que foi denunciado aí pelo jornalista americano. Pois é, bombástico, né? Eu dou os parabéns ao Oeste pela cobertura. Não dá para colocar a pecha de bolsonarista no Shellenberger, alguém que foi na juventude sandinista na Nicarágua, ligado ao MST, né? Votou no Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, mas ficou responsável com outros 2 jornalistas pelos Twitter Files, e não é ele que está inventando nada, ele está mostrando as correspondências, as trocas de e-mails entre executivos do departamento jurídico do Twitter, que o Elon Musk comprou, e é uma revelação bombástica o que está lá, inclusive dizendo que outras plataformas cederam às pressões e estavam entregando dados sigilosos pessoais dos clientes por pressão ilegal, sem nenhum mandado ao governo, às autoridades, ao TSE, com base em hashtag com viés claramente político. Quando a gente olha tudo isso que a gente já analisou do caso dos Twitter Files, né, a síntese, a melhor síntese possível disso está em uma frase: nós derrotamos Bolsonaro. Nós derrotamos o bolsonarismo. Quem disse isso mesmo? Foi um ministro do Supremo num convescote da extrema esquerda da UNE, né? Ministro Barroso, atual presidente do STF. Essa é a síntese, Paula. Eles derrotaram, sim, o bolsonarismo, né? A gente entende muito bem hoje como, com instrumentos ilegais, com a instrumentalização do Estado para pressionar plataformas, para monitorar, fiscalizar, censurar, banir qualquer um que estava defendendo um dos lados. É como se o árbitro da final de um campeonato tivesse vestido a camisa de um dos times e ainda feito um gol contra. Bom, Shellenberger ainda divulgou um e-mail da equipe do Twitter no Brasil para a Matriz, enviado um dia depois do segundo turno das eleições em 2022. O jornalista norte-americano Michael Shellenberger expôs um e-mail enviado pela equipe do Twitter no Brasil para a Matriz, contendo um relatório semanal. A data era 31 de outubro de 2022, um dia depois do segundo turno das eleições. No arquivo, o grupo afirma que a Corte Eleitoral pressionou políticos como os deputados Marcel Van Hatten e Carla Zambelli por suposta propagação de desinformação.
Dias depois, em 4 de novembro, a mensagem de um dos advogados da rede social é para dar ciência de que, a mando do TSE, a plataforma removeu a conta do pastor André Valadão, mesmo sem entender a razão e sem alegação por parte de Alexandre de Moraes para isso. De acordo com a defesa, havia o receio de a companhia ter que arcar com a multa de R$100 mil por hora de descumprimento da decisão judicial. Bom, citado na série de publicações do jornalista americano, o deputado Marcel Van Hatten se manifestou sobre o assunto. E, dentre outras coisas que foram reveladas e que são absurdos, uma delas é a de que efetivamente fui também monitorado por Alexandre de Moraes e pelo TSE e certamente continuo sendo. Afinal de contas, hoje o Tribunal Superior Eleitoral virou um Ministério da Verdade. O fato é que durante a campanha eleitoral eu tive meu material de campanha censurado. Curiosamente, este vídeo em que eu criticava o Ministério Público do Trabalho não foi postado na minha conta do X do Twitter, mas apesar de não ter sido postado, o TSE solicitou, sob pena de uma multa de R$150 mil por hora, ou melhor, exigiu que o Twitter retirasse o vídeo que não havia postado naquela rede do ar. Agora, o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre esse assunto com seriedade. O senador Eduardo Girão também cobrou uma reação do Congresso. Esses dados revelados são graves, até parlamentares sendo monitorados. Conversei com o deputado Marcel Van Hatten há pouco tempo. Ele quer aproveitar esse momento e implantar, não tem o que esperar mais, né? A CPI do abuso de autoridade, que já tem as assinaturas na Câmara dos Deputados, mas o Senado tem que agir. O que está me incomodando é esse silêncio das autoridades brasileiras e também da grande mídia. Bom, em relação a esse caso, a produção aqui de Oeste Sem Filtro entrou em contato com os citados nessa reportagem. No entanto, o TSE, o STF e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que não vão comentar o assunto nesse momento, Piotr. Temos a formalização aí dos pedidos, nós entramos em contato com o TSE, STF, CCJ da Câmara, do Senado, Presidência da Câmara, pedindo uma manifestação, um posicionamento e se haveria alguma tomada de providências, e o que tivemos até agora é que não vão comentar o assunto. A resposta é essa, não vamos comentar o assunto. Claro que o jornalismo não pode impor multa, né? Olha, se você não responder essa pergunta de um escândalo que envolve o seu nome, que não seja apenas não vou comentar o assunto, né? Não temos esse direito. Agora, do ponto de vista da democracia e da república, seria bom que se manifestassem. Aliás, sobre o pedido de CPI, especificamente essa do abuso de autoridade, que tem lá o deputado Marcel Van Hatten à frente, já tinha na legislatura anterior, e que depois, por uma questão de prazo, que estava muito no final do ano, Arthur Lira não quis colocar, e já era presidente da Câmara, se reelegeu. Esse assunto agora só dependeria de espaço dentro de que acho que não podem funcionar mais que 5, é isso, Silvio, ao mesmo tempo. Parece que isso foi resolvido. Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso foi decidido lá pelo ministro Roberto Barroso, não era presidente da casa ainda, quando da CPI da Covid, que o presidente do Senado não queria colocar a CPI para funcionar, disse que CPI com assinaturas completas, ou seja, com o número mínimo, tem que ser instalada. Então, neste momento, pode ser que o presidente Arthur Lira não queira dar uma resposta sobre este assunto, mas instalar a CPI tem que instalar. E esse tipo de coisa precisa ser apurado urgentemente. Nós estamos falando de invasão de privacidade, de imposição, de coação às empresas sob pena de multa, de outro tipo de perseguição, sabe-se lá, dentro dessa lógica do TSE que a gente viu recentemente, de que se não colaborassem, não é uma colaboração, né, porque é sob força, mas enfim, se não o fizessem, quase que sob vara, para usar uma expressão da justiça, seriam punidas. E outras empresas aceitaram. Essas empresas têm que compromisso com o seu cliente, que é o usuário daquela rede social, que assina um monte de coisa ali para dizer, eu estou topando as regras. As regras são de lá para cá, é um caminho de mão dupla. Bom, nós estamos falando de coisas que precisam ser apuradas urgentemente. Urgentemente. Como é que se chama o órgão do Alexandre de Moraes mesmo? O CIED é o... Centro de...
Combate integrado de enfrentamento à desinformação, que é erro de português, e defesa da democracia. Vamos lá, esse vai ser o TSE na próxima eleição. A presidente do TSE será a ministra Carmen Lúcia. Este centro vai ser, é aí que vai ter o julgamento de qualquer coisa. O TSE vai ser, na verdade, um referendador ali. Referenda, tá, não sei do que, pronto, acabou. Este centro, que, convenhamos, né, não tem nenhum precedente, né? O TSE... O TSE para que ele permanecesse mandando. Ele vai permanecer como presidente do TSE informal. E com agravantes. A Polícia Federal fará parte, portanto, teremos a força policial do Estado contra determinados CPFs, determinados cidadãos, e o Jorge Messias, o Bessias, que é o advogado-geral da União, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, será o braço jurídico para tudo isso. Mas, vamos lembrar, nós estamos falando do advogado-geral da União, que é ligado ao PT, não é de hoje, e, evidentemente, tem lado nessa história. E já que nós estamos falando de uma eleição, se você tem lado, provavelmente você está desequilibrando o certame mais uma vez. Paula, para resumir, só um detalhe que, enquanto o Piotr falava, eu fiz uma breve anotação. Nesse episódio todo que nós estamos acompanhando desde ontem, nós temos violação de direitos civis, sobretudo, portanto, atropelo da Constituição vigente, a de 1988. Pesca probatória, mais uma vez, Fishing Expedition, pesca probatória de informações de dados. Marco Civil da Internet serve para quê nessa hora? A Lei Geral de Proteção de Dados serve para quê nessa hora? Nós estamos acompanhando um flagrante caso de abuso de autoridade, abuso de poder por parte de um órgão chefiado na eleição passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Violação de termos de uso, termos de conduta das próprias plataformas que têm sede fora do território brasileiro. Isso para fazer um breve resumo e chegar no final. Censura. Nós estamos acompanhando censura explícita ocorrida em 2022, que provocou o desequilíbrio do certame. Ponto. Isso é interferência no processo eleitoral. Augusto? Olha só, o Poder Executivo está feliz com o que faz. Isso é uma boa notícia. Não a divulgação do que houve, mas o fato de ter havido, né? Que bom. Contou com o apoio explícito do Supremo. Está contente. A Janja dá tapinha nas costas do Alexandre de Moraes, é parceiro. O que me espanta é isso também começa a me incomodar, porque é o silêncio do povo brasileiro. A epidemia de cegueira voluntária que afeta o Congresso brasileiro, o Poder Legislativo. Eles não estão percebendo que isso chegará a eles. Ontem, o tom e o conteúdo da nossa entrevista com o jornalista Schellenberger. Foi perfeito. Vocês viram com que naturalidade ele dizia isso? É coisa de ditadura. Isso é um ditador que age assim. Ele está vendo, ele disse que o que acontece no Brasil com relação à internet não se repete em outro país do mundo. A internet está sob controle. E é preciso reagir a isso. E o Congresso, que está de férias, ainda está de folga, né? A Páscoa não acabou. Ali para eles, o Congresso não é hora de falar disso e tal. Eles serão os próximos, todos eles. Vários já são. Pensem nos perfis que sumiram. Olha, a pessoa não tem mais acesso a perfis. Pensem em quantos brasileiros sofrem essa punição há 5 anos. Perfis que não voltaram mais. Gente exilada. Então, as semelhanças entre o comportamento dos órgãos que os ministros do Supremo controlam e o que é descrito no livro de ficção, né, Pressago, que é o 1984, são
enormes, né, visíveis, as semelhanças. E agora, o que nós estamos vendo é o Ministério da Verdade, que aparece no livro. Eles não estão enxergando isso. É coisa de ditadura. Tem de reagir já. Tem que acabar com esse controle. Nenhum país, não há diferença entre o que faz Cuba e o que pretende fazer ou tem feito o Supremo com suas várias denominações. Tá? Então nós temos dito aqui, quem pode salvar o Supremo da completa desmoralização são os ministros do Supremo, que não perderam completamente a sensatez. São eles. Agora, o povo precisa começar a se manifestar porque não para, nada para por aí. Eles vão avançando, vão avançando. Agora eles querem controlar as eleições municipais. Municipais. E querem prender, claro, o Bolsonaro e quem mais estiver perto dele, se for possível. Continua preso há quase 2 meses, sei lá, o Felipe Martins, que nada fez. Nada fez. O erro judicial é escancarado. A isso se chama ditadura.